Clássicos estaduais para fechar o Brasileirão. CNM, junto com o Péricles Bassols, que foi outro que já prejudicou bastante o Vasco da Gama quando ele apitava. E para evitar que dirigente escale time de reserva para não ajudar o time da mesma cidade, para as últimas rodadas. Porque aí tem a rivalidade que grita muito mais alto entre eles. Olha só o que é a rodada reserva. Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Santos, Botafogo e Fluminense, Vasco e Flamengo. Só minha opinião, que eu acho que o Flamengo vai ser campeão. E aí, cara, Péricles Bassols, pô, onde ele tava, eu tava do outro lado. Tinha a foto assim, o Bassols com a fita assim, e o cara puxou a camisa do Diego Souza assim. Não tem como não ter visto, não tem como. É possível um árbitro de futebol prejudicar um time 2 vezes no mesmo campeonato, a ponto de tirar o título nacional desse time? Eu não gosto dele. Ele tirou uma alegria da minha vida. Desculpa, eu não vou falar com ele. O Moro da bote, ele tira a bola e o Moro pega o pé dele. O Bassols não deu. Foi o que aconteceu, na visão de muitos vascaínos, no Campeonato Brasileiro de 2011. Importante contextualizar como estava o futebol brasileiro naquela época. E para isso precisamos voltar para o ano de 2009, quando tivemos, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, jogos entre times de estados diferentes, mas que não necessariamente brigavam por título em Libertadores ou contra o rebaixamento, o que fez alguns jogos serem desbalanceados tecnicamente, com um time que brigava por título jogando com força máxima e o adversário com time misto. Como por exemplo o Flamengo, que disputava o título com o São Paulo, enfrentou o Corinthians e Grêmio nas últimas 2 rodadas do campeonato com time mistos, o que certamente ajudou que eles fossem campeões naquele ano. Foi o caso do Grêmio. Em 2009 botou um time de reserva contra o Flamengo porque o Inter podia ser campeão. Após o anticlímax do Campeonato Brasileiro de 2009, a CBF tomou a decisão de colocar na última rodada do Campeonato Brasileiro os clássicos mais importantes de cada estado. Corinthians e Palmeiras, Vasco e Flamengo, Grenal e assim por diante. Falando do nosso futebol, Campeonato Brasileiro, saiu a tabela Clássicos estaduais para fechar o Brasileirão. É aquela velha história, a gente conversou muito disso aqui no Jornal da Globo. Muito, bem lembrado. Para evitar o que é, não é marmelada, mas para evitar a torcida... E mais contra o próprio time. E para evitar as imagens do Felipe lá dizendo, vou ficar parado na cobrança de pênalti, vou ficar parado. Ficou no meio porque ele achou que iam bater no meio. Minha opinião, que eu acho que o Flamengo vai ser campeão. É que você falou que torce pelo Flamengo, né? Isso. De maneira assintosa, o Felipe realmente não foi na bola. A bola foi em cima dele. Se ele estica o braço, ele pega. Isso, em tese, faria com que o último jogo do campeonato fosse praticamente uma final, ou seja, a TV também teria 8 finais para transmitir em todas as suas praças praticamente, como se fosse uma final de cada estado, só que mais valioso. E foi aí, no ano de 2011, que o Vasco brigava com o Corinthians pelo título do Campeonato Brasileiro, que entrou em cena a figura do então árbitro da Federação do Rio de Janeiro, Péricles Bassols, que foi escalado para o jogo do primeiro turno entre Vasco e Flamengo, e cometeu um erro grotesco ao não marcar o pênalti a favor do Vasco no último minuto de jogo de Léo Moura em cima de Bernardo. O Vasco é muito importante pra mim. Eu sei. E eu acho que ele prejudicou a minha equipe. Após esse jogo, o Vasco fez uma representação na CBF e reclamou muito da arbitragem por ter prejudicado o Vasco a ponto de não sair com a vitória naquele jogo. Todo esse problema fez com que o Vasco chegasse na última rodada do Campeonato Brasileiro na segunda colocação, com 2 pontos a menos do que o Corinthians. Com a tabela definida e os times lutando pelo título ponto a ponto, veio a última rodada e o árbitro sorteado novamente foi Péricles Bassols, o mesmo árbitro que errou no primeiro turno a favor do Flamengo e prejudicou o Vasco. O jogo foi um amasso do Vasco, até que em um momento, quando o jogo estava 0 a 0, o volante Williams puxa a camisa de Diego Souza, o que fez o atacante perder o equilíbrio e não conseguiu chutar com força suficiente para fazer o gol e abrir o placar. O Corinthians, que empatou com o Palmeiras em 0 a 0, sagrou-se campeão daquele ano. O árbitro de fora, claro, né? De algum estado que não esteja... Trouxeram um árbitro do Rio. E sabe qual é o árbitro? Bassols. De novo? De novo. Anos depois, o árbitro Péricles Bassols deu entrevista falando que concorda que havia errado no último jogo e que, infelizmente, não viu Williams puxando a camisa de Diego Souza, e por isso não pôde marcar o pênalti. Com isso, a última vez que o Vasco teve um time que pôde disputar título a nível nacional, acabou sendo prejudicado contra o seu maior rival, e viu o Corinthians, que estava em uma franca ascensão de ser campeão nacional naquele ano, conquistando seu 5º título do Campeonato Brasileiro e ainda assim passando o Vasco na contagem de títulos. Com tudo isso, a pergunta que fica é: o árbitro Péricles Bassols poderia ter feito uma melhor arbitragem nesses 2 jogos? Ou a federação não podia, em hipótese alguma, ter escalado o mesmo árbitro 2 vezes para os jogos tão cruciais para o Vasco naquele campeonato? Deixa seu comentário, deixa sua inscrição e o seu like.